Olá! Tá começando o 164º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Vi mais uma vez que você esteve na TV, deixando a família que não usa internet orgulhosa. Pois é, eu fui convidado pela Times Brasil para comentar o tarifaço, como que ele pode afetar os produtos da Apple e principalmente o anúncio que nós vamos discutir aqui na fonte do Tim Cook que a Apple fez, que vai investir mais nos Estados Unidos, Tim Cook foi lá na Casa Branca. Aconteceram umas coisas meio questionáveis aí na semana e aí eles me convidaram para bater um papo ao vivo lá. Boa, bem legal, ficou a conversa, eu vou, claro, deixar o link aqui na descrição. E é curioso, né, porque a gente tá acostumado a se ver na gravação aqui, né, você com a câmera numa posição fixa, eu também, né, e na sua gravação pra lá é diferente, né, você faz como pra ter um cenário bonito, né, as coisas que você tem no quarto, eu fico tentando fazer sentido de como é que é, de que ângulo que tá, como é que tá a gravação. Mas bem legal, bem legal. Inclusive, né, pra ficar mais bonitinho na TV, daí eu pego até minha webcam 4K pra ficar uma coisa mais bacaninha, mas a entrevista tá lá no YouTube, então foi bacana, sempre legal fazer isso. Uma observação, eu odeio ao vivo, assim, que a fonte mesmo a gente grava, eu sei que se eu der uma pisada de bola, dá pra editar, agora ao vivo na TV é muita pressão, primeiro porque o horário é super regrado, né? Porque assim, vai entrar tal hora ao vivo, você fica aí em espera, a hora que te chamar, você já começa a falar. E aí vai, e aí não dá pra engasgar, não dá pra respirar direito. Mas foi um papo legal. Mas a hora que começa a entrevista, você ainda fica pensando, tipo, nossa, ele tá me perguntando uma coisa, eu tenho que falar de um jeito fluido, não posso errar. Ou a hora que começa, você tá só conversando, como é que é na hora mesmo? Que antes deve ter nervosismo, né? Claro, antes de entrar, mas a hora que tá rolando... Eu acho que na hora vai um pouco mais fluido, mas no comecinho me dá aquela ansiedade. Meu Deus, eu não posso errar, é ao vivo. Né? Ao vivo, acho que eu nunca... já entrei uma vez no rádio pra falar, era uma coisa sobre IA da Alura. Mas é engraçado que palestra, por exemplo, eu nunca tive o menor problema. Assim, eu detesto, por exemplo, ter que falar com alguém um a um. Né? O que a gente tá fazendo aqui é diferente, tá gravando, é uma outra coisa, né? Mas, sei lá, pra mim, eu sou, parece, não sei se parece no dia a dia, né? Enquanto a gente tá ouvindo aqui no podcast é uma coisa, mas eu sou bem, na minha, introspectivo, fico quieto, né? Mas é diferente, sei lá, no palco eu acho que eu associo mais a podcast, assim, né? Eu tô subindo, eu vou falar o que tá aqui na pauta, aí vai chegar no fim da pauta, vai ter acabado a palestra, terei passado por isso, maravilha, né? Mas eu não sei se é a mesma sensação, assim, de entrar ao vivo pra TV ainda, né? Que é. Rádio tudo bem, né? Que nem podcast, né? Mas pra TV o vídeo faz parte, né? E eu não. Você ainda grava coisas pro seu Instagram, você faz vlog, esse tipo de coisa, né? Pra mim não é assim, não. É uma aventura. Bem legal, claro que a gente vai deixar o link na descrição aqui pra quem não deu uma espiadinha. E vamos lá, a gente viu nessa última semana uma leva de betas, a Apple publicou, acho que foi na terça-feira, os betas de devs, e foi na quinta-feira o beta público, uma coisa assim, né? Isso. Que as semanas, elas começam, elas atropelam e elas acabam, não tô mais diferenciando muito um dia do outro. Então foi isso o que aconteceu. Até para macOS de novo nessa semana, a Apple deu uma tropeçada, né? Porque ela publicou no beta público um release diferente do beta de desenvolvedores. E ela tirou esse do ar, aí publicou o beta público, o mesmo release para devs, mas já tinha passado tipo uma hora. E ela tinha algumas semanas publicado, mas não no over the air, que faltava o negócio do Rosetta, tá enrolado nessa leva de betas, o beta público. Mas ela fez uma das mudanças, ela fez exatamente o contrário do que eu falo que ela tem que fazer, mas tudo bem, a gente vai conversar sobre isso, e deu opção, né? Na câmera, o aplicativo de câmera, o pessoal tava bravo, ou tava confuso. Eu até usei a Lari como teste essa semana. Falei, tá aqui o app de câmera, mexe nele pra ver como é que ia ser. E ela teve a dificuldade justamente que todo mundo tá tendo, porque agora pra girar, alterar entre câmera, vídeo, foto, vídeo, câmera lenta, etc, etc,
Antes você girava a rodinha digital, certo? Agora não, agora você tá com o botão e você leva o botão para onde você quer ir. O movimento é inverso. O pessoal ficou super confuso com isso. É até confuso de explicar, certeza que ninguém entendeu nada. Vai ter o link na descrição aqui para facilitar, para entender o que tá rolando. Mas a Apple trouxe uma escolha, uma opção, né? Para quem quiser do jeito novo e do jeito antigo, né? Exatamente, teve essa mudança que veio no Beta 4, porque se eu não me engano, até o Beta 3 tinha ali, ainda era, o gesto funcionava do jeito antigo. Daí no 4 eles mudaram a ordem e o pessoal, claro, reclamou, né? Mudança sempre causa um burburinho, mas essa até eu fiquei meio tem algo errado aqui, né? E aí usando ali e tal. Aí no Beta 5, para nossa surpresa, chegou uma opção nos ajustes de câmera que deixa você escolher o lado para que o slide vai. Porque basicamente, se você abrir qualquer tela no iOS, funciona assim, você quer ir para um lado, você arrasta para o lado contrário, né? Ele segue o movimento do dedo e aí você vai para frente e para trás. No app de câmera eles inverteram, o modo da câmera agora vai para o lado em que você está arrastando o dedo. E aí você espera que ela vai para um lado, mas ele vai para o outro. Por que eles fizeram isso? Justamente pelo que o Marcos falou, porque a ideia, né, o que eles devem ter pensado é que a pessoa puxe a bolinha de vidro lá embaixo, e aí quando você usa ela, faz sentido o gesto novo. Porque deve se arrasta pro lado, ela vai indo pro lado, se arrasta pro outro, ela vai pro outro. Só que para quem já usa iOS, que desde o iOS 7 que tem esse gesto, que é você arrasta ali no meio da tela mesmo, você pode arrastar e ele vai mudando. Eu mesmo sempre nem usava ali a rodinha embaixo, eu arrastava o dedo no meio da tela mesmo e ele já trocava o modo. Pra quem se acostumou desse jeito, ficou... A pessoa fica gatilhada, né? Fala, não dá. Pra nossa surpresa, assim como a Apple fez com o Safari, por exemplo, ela colocou a opção para você escolher se você gosta do gesto antigo ou do gesto novo. Eu até tentei usar o novo, pensando nesse estilo de, vamos arrastar a bolinha que daí faz sentido, mas eu voltei o meu pro modo clássico. Inclusive, eu vi o Gruber falando no thread, se eu não me engano, tipo, gente, isso aqui é tão não Apple, né? Fica dando esse monte de opção que eu até acho que na versão final não vai ter. Vamos ver, né? No beta tá ali, vamos ver. Essa semana provavelmente já vai ter outro beta. Mas, por um lado, é muito interessante ver a Apple dando opções, né? A Apple ouvindo feedbacks de, tem usuário que não gostou, vamos deixar eles escolherem. Por outro lado, sei lá essa mudança. Que você, Marcos, o que você achou disso? Olha, eu acho que, conceitualmente, a interatividade ela faz sentido, né? Porque é estranho você ter uma fita com textos e você passar o dedão em cima dessa fita e arrastar para lá e para cá, e você ter em cima o elemento que é a gota digital, o liquid glass, dando foco para aquilo ali. Você toca no botão, mas arrasta a fita que está por baixo. Pensa num toggle, por exemplo, um botão liga e desliga. O que você faz? Muita gente só toca ali, né? Mas o que você pode fazer? Você pode colocar o seu dedo em cima do que está desligado e arrastar para ligar, como se fosse um interruptor, né? Se isso fosse o padrão para o sistema inteiro, maravilha. Pensa no Safari, por exemplo. Você vai lá nas abas do Safari, que tem o Private e o One Tab. Ainda é o jeito antigo. Então, você toca em cima da pílula de vidro, você arrasta do Private para o One Tab, não vai, porque no Safari você está arrastando ainda a fita que está atrás. Se fosse uma coisa para o sistema inteiro, independente do que eles escolhessem, já ia ajudar. O problema é você ter... Aí você vai em fotos, por exemplo. Fotos é a mesma coisa, que você tem embaixo na esquerda a pílula de biblioteca e coleções. Você arrasta do jeito novo. Deixa o dedo em cima de biblioteca, arrasta para a direita, o seu dedo vai para coleções. Porque o console, ele tá fixo. Você arrasta só o que está por cima. No Safari, o console está fixo, mas ainda assim você arrasta o que está por baixo. Então, é isso que está confuso. Se eles fizessem uma coisa só para o sistema inteiro, eu acho que, passado o estranhamento que faz 20 anos que todo mundo interage de um jeito, conceitualmente faz mais sentido você arrastar o elemento que está por cima ali, né? O problema é não ser consistente no sistema e isso da opção. Eu prefiro concordar que essa opção não vai existir na versão final. Até falei sobre isso semana passada, ou retrasada, ou nas duas, não sei. Que eu acho que é covardia. Eu vou tomar uma decisão, mas se você quiser, não precisa. Aí vai ter aqui... Não. Se você está tomando uma decisão
que ela é conceitual sobre o que significa interagir com o seu sistema, você se compromete com ela. Ou você trabalha nela até você ter certeza que essa é a resposta certa para a sua visão do sistema. Se as pessoas concordar, vão discordar, sempre vão discordar de tudo, né? Então, faz o que você achar melhor. Ficar dando esse monte de opção, dando, não é Apple, não é isso. Eu só acho você está se comprometendo com a sua ideia e fica fácil desenhar, né? Você pode fazer qualquer coisa, aí você dá a opção ligar, desligar. Isso não é design, né? Então, eu estou mais encrencado em relação a isso. Mas é estranho pensar que, conceitualmente, o que faz mais sentido é o jeito que está confundindo todo mundo, mas adotado no sistema inteiro. E dá para fazer um paralelo com o scroll de Mac, né? Que tem um scroll, o natural e o clássico, sei lá como é que eles chamam, né? O scroll, como ele vem e ao contrário. O que você vai fazer um scroll vertical numa página, né? Você arrasta o conteúdo para baixo para ele ir para cima, como ele vem nativo. Né? Aí você pode trocar, e eu troco para ser, eu estou pegando como se fosse uma folha de papel e estou arrastando ela mesmo para cima, para ver o que tem embaixo, que é ao contrário, que é o que tem quando você arrasta uma coisa na tela digital, é assim, então o scroll analógico, se dá para chamar assim, tem que ser assim também. Eu não sei de onde está vindo não é nem essa confusão, essa divisão da interação. Tinha que ser uma coisa única. Aí ia fazer sentido, ia demorar para ajustar, mas ia fazer sentido rápido, entendeu? Então acho que é por aí. Mas você ter o mesmo gesto fazendo coisas diferentes em áreas diferentes do sistema, aí não. Aí você não sabe o que está fazendo. Né? Então se ficou confuso? Sim. Esse é o problema, eu acho, né? Exatamente. O maior problema é a inconsistência mesmo, porque como você falou, em cada parte do sistema funciona de um jeito. E sei lá, esse aplicativo câmera novo em geral, é um que não me desceu muito de tudo que foi redesenhado nesse iOS. Eu fico pensando como é que vai ser quando cair no público mesmo, no público geral, que geralmente nem sabe usar nada direito, que sabe o básico do básico. Eles sempre teve uma crítica em cima do app câmera da Apple que ele foi ganhando muitas funções e que eles foram escondendo tudo. Foi ganhando lá, o carrossel mesmo foi ficando enorme. E aí as funções, a Apple tinha aquela setinha assim que você apertava e subia um outro menu. Sempre foi um app meio problemático, principalmente quando o iPhone começou a ganhar muitas coisas de câmera. Só que, sei lá, aí até no press release eles falaram que agora o app de câmera tá minimalista, tá mais simples. De fato, pra quem só abre ele, clica no botão de tirar foto e fecha, tá simples, mas, sei lá, você quer acessar as funções mesmo. Você tem que adivinhar que você tem que tocar em cima ali de foto para ele expandir aquele menu, mas quando que um usuário leigo vai pensar que você tem que tocar ali para expandir mais funções? Não sei, vamos ver como é que quando isso chegar nas mãos de todo mundo, mas eu achei que eles confundiram mais ainda do que simplificaram, pelo menos é a minha opinião. Sim, e assim, ele não tá mais simples, tá escondido as coisas, que é o problema que a gente fala faz um tempo. O Mark Arment é um cara que critica muito, o Mark Arment, desenvolvedor, né, ajudou a fazer o Tumblr, o Overcast, ele critica muito o Alan Dye, que é o diretor de design e tá liderando a parte da interface agora da Apple, e ele sempre falou isso e eu concordo, né, é tudo gaveta, é tudo na reticências, é tudo no mais, se esconde, você não tá resolvendo a interface, tá escondendo. A interface sem botão, esconder o botão, você não fez a interface, escondeu o botão. Né? Isso não é design. Então, isso eu concordo. E o app de câmera, não sei se seria só um teste, mas que ele tem uma situação específica que é a seguinte. Ele tem um slider muito maior do que as opções que cabem na tela. Em nenhuma outra área do sistema, com esse tipo de interface, você tem isso. O álbum de fotos é ou o galeria ou coleções. O Safari é ou aba privada ou aba pública. Só na câmera você tem esse carrosselzão que nem cabe na tela. Né? E se você tocar, tá lá com o fotos aberto, né? Eu tentei mexer agora e fui pro lado errado, olha que coisa. Né? Tá lá com a parte de foto aberta, né? Se você toca em vídeo, você manda a pílula pro local do vídeo. Então você tocar e arrastar faria sentido ser a mesma coisa. Eu tô me repetindo aqui, mas é tentando fazer sentido conceitualmente dessa parte da interface versus o resto. Tirando isso, né, que se você abrir a câmera, só vê essas duas opções. Tem que adivinhar que você tem que tocar e segurar para ir para as outras. Esse eu acho que é o principal problema desse app específico. Mas tá aí, apareceu a opção. Digam pra gente, acho que é legal medir de vocês, né? Se a gente tá aqui só achando pelo em ovo, falando, nossa, pra mim faz muito mais sentido. Pode ser que essas pessoas existam. Manifestem-se, digam pra gente se é isso mesmo, como é que vocês estão vendo essa parte do design, enfim, de interface. E a gente viu também algumas outras mudanças
No beta do iOS teve uma mudança de ícone que eu acho que o novo ícone do AirDrop é um dos mais bonitos que a Apple já fez. Eu não sei qual foi a sua impressão, mas eu achei lindo, especialmente comparando com o AirDrop antigo, que era horroroso. Mas aí o Delta foi maior talvez do que... Eu achei muito bonito esse ícone. Esse ícone, inclusive, tem uma curiosidade sobre ele, que todo mundo ficou, nossa, o ícone novo. Na verdade, ele já tinha aparecido na WWDC. Ele apareceu, eu não lembro se foi na keynote principal ou se foi numa daquelas keynotes para desenvolvedor, mas até eu cheguei a postar no meu Twitter e falei, galera, ele é tão novo assim, ele já tinha aparecido, mas por algum motivo a Apple guardou ele pro beta 5, né? Vai entender o que acontece, mas alguém lá dentro já tinha planejado esse ícone, mas só agora que ele realmente deu as caras ali no sistema para todo mundo. Agora, a segunda curiosidade que, ao meu ver, esse ícone, pra mim, é o ícone do Find My de ponta cabeça. Se você olhar, se você olhar o ícone do Find My, é exatamente o mesmo ícone, eles viraram ele e mudaram ali a cor. Eu achei meio irônico, mas comparado com o ícone antigo do AirDrop, que já tava meio batidinho, era a mesma coisa desde o iOS 7, esse tá melhor mesmo. Mas acho curioso ele ser tão similar assim com o ícone do Find My. Eu sempre olho e penso nele. Eu acho... Aí é a parte que eu acho que de design conceitual, que não são só os dois, né? Pega o de podcasts, por exemplo. Você tem os mesmos dois círculos concêntricos que estão por baixo do símbolo significando uma pessoa, que é a bolota e o corpinho, né, alongadinho. Aí, pensa as capas da Gigahertz, né? Se você pega todas as capas da Gigahertz, em todas elas, em algum lugar, tem uma esferinha menorzinha, junto dos elementos circulares maiores e tirando as partes óbvias. Né? Você tem o traço, o texto para cima, exceto o lado B, que está para baixo de propósito. Mas você vê, no Olamundo ele é um planetinha, aqui no A Fonte está no centro do círculo do Apple Park, no área de trabalho e na área de transferência, né? Uma esfera é maior que a outra, na área de trabalho eles são pequenininhas. Então, isso é conceito, que são coisas que as pessoas nem sacam, né, na hora que batem o olho, mas que amarra melhor toda a ideia que você teve para o design. Então, se você tiver mais ícones até do sistema que sigam essa ideia dos círculos concêntricos, como é que você pega uma ideia e você desdobra ela para várias situações, sendo fiel ao conceito de cada uma? Então, de podcasts faz sentido, o AirDrop faz sentido, o Find My faz sentido, eu achei super bacana isso. E a estética mesmo dele, a parte, o que você vê... Eu acho que é ali que nasceu o Liquid Glass, sabe assim? Porque você vê a translucidez dele, tem cara de material, não é só uma coisa desenhada. Né? Então eu achei super bonito esse ícone, ao contrário do novo ícone Macintosh HD, que não faz nem mais sentido chamar HD, mas se você mudar isso, você quebra o Mac de todo mundo. Agora, o ícone de disco rígido, né, que era do Mac até hoje, era um disco, um HD mesmo, né, o que gira, eles trocaram para um drive flash SSDzão. Aí o Felipe veio me ajudar a fazer sentido alguns detalhes aqui, né, mas isso deu um choque, primeiro, porque ele é bem menos trabalhado do que o ícone antigo. O ícone antigo, ele era uma ilustração hiperrealista de um drive físico com a etiquetinha de aviso, e você tinha os parafusos, e era super trabalhado bonitinho, né? Esse, ele é meio cubista, porque ele tá de frente e inclinado ao mesmo tempo. O pessoal achou estranho isso, né? Será que é porque a Apple não quis deixar ali o logo dela distorcido? O pessoal hipotizou, né? Mas parece um Zippo, não sei. Eu achei muito estranho esse ícone novo. Eu também não curti não, porque se eu não me engano, em um beta anterior eles já tinham trocado o de HD externo, alguma coisa, já tava nessa perspectiva, e agora trocou do Macintosh HD. Que você até falou, né? Eu sempre me pergunto quando que eles vão mudar isso pra Macintosh SSD, não sei. SSD. Nem que for pros Macs novos, né? Pra não quebrar o Mac de quem já tá ali usando, mas pra quando você ativar o Mac novo, mas até hoje é Macintosh HD. Esse ícone, pra mim, ele é horroroso, porque tem a questão da perspectiva, que ele tá inclinado, mas o logo tá reto, e pra mim, pelo menos, ele não tem nada de Liquid Glass. É só um ícone meio flat, esquisitão. Tem várias alternativas que eles poderiam ter feito, sei lá, algo realmente com vidro, né, com um efeito de vidro, mas não, perto do ícone antigo, que era realmente um HDzão ali, tinha perspectiva, tinha detalhes, esse tá
tão feinho. Eu acho que se arrumassem a perspectiva, talvez até ele faria um pouquinho mais de sentido, mas eu não curti esse ícone, não. E embaixo ele tem um buraco grande e 3 furos. O buraco grande, porque conceitualmente ele é o quê? Ele é o drive do Mac. Ele está conectado, né? Tem algum lugar que tem que conectar, óbvio, para você poder fazer. Mas esses furos embaixo são saídas de ar junto com uma entrada Thunderbolt. Sei lá, não fez sentido para mim o que significam esses furos. Eu ia descrever na matéria que eu escrevi pro Net 5 Mac. Falei, cara, quer saber? Eu não vou nem tentar. É assim, olhem. Porque senão ficou muito aberto a interpretações, assim. Mas, sei lá, esse aí eu concordo com quem tá falando, cara, assim... Se você vai mudar, tem um motivo pra mudar. Se esse é o que você tinha em mente, melhorou pra pior, aí não precisa, né? Exatamente. Até porque, assim, hoje o SSD dos Macs é uma plaquinha, né? Não é nem uma coisa encapsulada, no Mac Pro, no Mac Mini, no Mac Studio é uma plaquinha, e nos outros é um chip soldado dentro do SoC. Então, sei lá, esse ícone, eu tento dar um sentido pra ele e não consigo. Pois é. E parte do HD que eu falei é isso. Se você mudar o nome do volume, tudo que está instalado, provavelmente vai parar de funcionar, que vai apontar para o nome velho. Então deve ter um jeito, né? Se a Apple trocou o sistema de arquivos e os Macs seguiram funcionando, deve ter um jeito. Mas foi assim pelo menos que eu li, por isso que ainda é Macintosh HD. Apesar de não ser nem Macintosh, nem HD. Mas verdade. Ali o Drive, né? Pois é. Agora, para finalizar a parte dos betas, teve uma matéria que eu achei bem interessante que você escreveu, Felipe, para Macworld, falando a respeito especificamente do iPad e mais ainda do iPad mini. E eu achei curioso, você escreveu sobre isso, será que você decidiu vender porque você chegou à conclusão? Foi uma coisa meio terapêutica? A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, quando você assinar o plano anual, 3 meses de bônus para você seguir, se você usa uma internet pública com frequência do café, do aeroporto, do hotel, do Airbnb, para você seguir protegendo os seus dados, porque vai saber como é que está a segurança dessa conexão que você não controla, que você não conhece, vai saber quais dados estão sendo coletados, muitas vezes isso é coletado para ser usado como parte do pagamento do serviço que você está usando, então os sites que você acessa, os aplicativos, servidores, qual o seu dispositivo, por quanto tempo, de onde você veio, para onde você vai, que versão do sistema você tem instalada, quem é você. No fim das contas, você protege, fica tudo inacessível, impenetrável pelos canos criptografados, nem a ExpressVPN sabe nada disso. E para streaming também é bacana, porque você vê os catálogos de vários países. Roteia pelos Estados Unidos, conecta no HBO Max, vê o catálogo de lá. Tá vendo Reino Unido, Japão, vai no YouTube, vê o catálogo de lá, destrava os conteúdos desses países. Contrário também, tá viajando, quer ver o que só tem no Brasil, você roteia pelo Brasil e pronto. Para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, na TV, dependendo do modelo, roteador de casa direto se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom AFONTE para você poder testar por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, ter 3 meses de bônus no fim desse ano. Uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, Felipe, por que a Apple admitiu o erro que ela cometeu no iPad mini e está consertando agora? Pois é, eu resolvi explorar como que está o iPad mini, como que está o beta do iOS 26 no iPad mini, no caso, né, do iPadOS 26. E foi interessante observar algo até que a gente já comentou aqui na fonte, mas que agora eu pude ver de perto, que a Apple trouxe vários recursos que ela negligenciava para outros iPads e que agora eles estão ali, principalmente quando o assunto é multitarefas, as janelinhas, porque quando a Apple lançou o Stage Manager era aquele discurso de que precisa do poder do iPad Pro com o chip M1 em diante. Isso repercutiu muito e no fim das contas a Apple com o iPadOS 26 trouxe janelinhas até pro iPad mini. Que eu sempre ficava, pô, mas se a pessoa quer usar com janelinha, mesmo que é o mini, que é pequenininho, com a tela menorzinha, deixa ela usar, né? Então, brincando ali no dia a dia, é realmente interessante você, sei lá, eu mesmo no iPad mini eu só usava para rede social, para leitura. Aí consegui abrir várias redes sociais ali pequenininhas, ficava com todas abertas, eu achava bacana. Então, muito curioso ver a Apple, né, depois de tanto falar que isso era um recurso Pro, a Apple trouxe isso
para todos os iPads que vão rodar o iPadOS 26, incluindo o iPad mini. Não precisa ser o novo, o meu mesmo é o iPad mini 6, e ele tem lá, até tem uma foto ali na capa da matéria, com ele rodando 4 janelinhas. Claro que, né, você começa a abrir um monte de coisa, daí já não cabe na tela mesmo, mas dá para brincar um pouquinho de multitarefas com o iPad mini no iPadOS 26, e outros recursos também considerados Pro, que, por exemplo, a barra de menus lá em cima, que agora você consegue, assim como no Mac, tem uma barra de menus no iPadOS para acessar os atalhos dos aplicativos que ficavam meio escondidos. Antes até você conseguia encontrar esses menus, mas você tinha que ter um teclado físico, aí você segurava o command e ele aparecia na tela, assim, uma lista com todos os atalhos. Agora fizeram do jeito certo, que é colocar ali uma barra de menus em cima, e também a API para processar certas coisas em segundo plano. Isso também vai estar disponível para todos os iPads, não é algo exclusivo do iPad Pro. E aí eu fiz essa matéria meio que pensando no pessoal que sempre fica, a gente queria um iPad mini Pro, queria um iPad mini Pro. Para quem queria é meio que isso, né? Porque agora você tem um iPad mini com multitarefa, janelinha, processos em segundo plano. Então, para os fãs de iPad mini, é uma atualização que vai deixar ele... vai dar uma cara nova, né? Para todos os iPads, na verdade, até pro Pro, pro baratinho. Todos eles ganharam muitas coisas legais com o iPadOS 26. Essa atualização de quem usa, tipo, Excel com caneta no avião, sabe? É o exemplo que a Samsung adora dar quando ela tá promovendo a produtividade dos aparelhos dela. É meio por aí, assim. E eu queria colar isso com... Primeiro, você ainda está vendendo o seu iPad mini ou já vendeu o seu iPad mini? Eu já vendi meu iPad mini, inclusive para um ouvinte aqui do A Fonte. Ah, que legal. Vendi para o Marcos Ferreira. Ah. Ele comprou aqui, ele mandou mensagem, falou que sempre escuta A Fonte, então ele conversou comigo, tava querendo um iPad mini e acabou que assim que eu anunciei, ele já comprou aqui. Então um abraço pro Marcos que tá aí sempre nos ouvindo. Um abraço, bacana. É bom vender rápido, né? Ufa, pronto, não vou ficar tendo que receber oferta de receita. Quanto... Eu te dou um PlayStation, você me dá isso. Você me volta quanto? Cara, eu quero vender esse bagulho. Eu não quero comprar um PlayStation, uma Coca sem gás, sem um iPhone 4 quebrado aqui. Ai, que preguiça que eu tenho de vender na internet. Enfim. E você decidiu vender? Como é que foi a expectativa e a realidade do vou comprar, vou usar bastante, não tô usando tanto, ficou encostado, vou vender? Como é que foi esse processo pra você? Eu acho que muita gente que pensa, não quero desencorajar o Marcos, fala pra ele desistir de comprar o iPad mini, né? Mas como é que foi quando você pensou em comprar e usar, o seu uso? Então, eu comprei ele quando ele lançou lá em outubro de 2021. Eu lembro que eu tava pra viajar pra fora na época. Eu falei, eu tinha um iPad Air, se eu não me engano, que era daquele que tinha botão ainda. Falei, quero um iPad menorzinho, só pra leitura, uma coisa assim, simples, assistir um vídeo no avião, né, jogar um joguinho. E aí, naquela época, o iPad mini fez muito sentido. Eu gostei muito dele quando eu comprei, usei ele bastante, principalmente, como eu falei, rede social, ia deitar na cama, tinha um iPad ali. Mas depois que eu comprei o iPad Pro, o mini ficou meio esquecido. Ele meio que foi pra gaveta, porque daí eu gostava de fazer tudo na tela um pouquinho maior, que o meu é o de 11 polegadas, não é o de 13, então ele é maior, mas também não é um trambolho, né? Pra levar no avião mesmo é muito mais legal, porque você tem uma tela maior para assistir ali do que o mini, que é pequenininho, tem o tecladinho, que eu tenho o Magic Keyboard. Então eu vi que no dia a dia eu estava usando muito mais o iPad Pro, porque eu achava a tela maior, mais confortável. Claro que, sei lá, você vai ler um livro, é mais confortável segurar o mini. Mas para todo o resto, o Pro ele acaba sendo mais confortável ali porque eu faço, né? Então, de novo, vou assistir um vídeo, a tela do iPad Pro é maior. Sem contar que a tela é melhor também, né? Tem 120 Hz, o Mini até hoje, mesmo no modelo atual, ainda não tem. E aí, de novo, tecladinho, as coisas do sistema que até então eram exclusivas, agora o Mini até tem, né? Alguns recursos. Mas o resumo é esse, é que eu realmente vi que o Mini estava ficando bem esquecido. Eu geralmente sou muito apegado às minhas coisas, é muito difícil eu passar pra frente, mas era um produto que eu olhava ele e falava, esse tá esquecido, é melhor eu passar pra alguém que vai dar um uso melhor pra ele. Excelente. Espero que seja o caso do Marcos. Com certeza. Senão, se você resolver vender, você pede pra gente... Ó a Siri aqui falando comigo. Sai daqui, filha. Ao vivo. Ela achou uns resultados pra alguma coisa. Depois eu vejo no iPhone do que. Agora tá tocando música. Que bacana. Pronto.
Parou. Ei, caranguejo. Enfim. Bom, vamos lá. A gente adiou. Vamos falar sobre isso. Nessa última semana, a gente acordou, acho que foi na quarta-feira, na quinta-feira. Foi na quarta-feira, com a notícia de que ia rolar algum tipo de anúncio no fim do dia envolvendo a Apple e a Casa Branca, que o Tim Cook estava indo na Casa Branca, ele ia participar de um anúncio feito lá pelo Trump, etc. Logo depois, acho que foi a Bloomberg reportou que a Apple ia anunciar um investimento extra de 100 bilhões de dólares, e o dia foi, né, os rumores a respeito disso, até chegar no fim do dia mesmo e vir o anúncio. Foi ao mesmo tempo o evento, uma transmissão na Casa Branca e 2 press releases que a Apple divulgou. Um detalhando o compromisso maior dela de investimento em manufatura dos Estados Unidos, aumentando para 600 bilhões de dólares, o que ela ia fazer, o que ela falou que ela ia fazer ao longo dos próximos 4 anos. E o segundo press release específico sobre uma parceria dela com a Corning, que é a empresa que desde o primeiro iPhone faz o vidro do iPhone, com Gorilla Glass, etc., para que todos os iPhones do mundo e os Apple Watches do mundo inteiro, um dia, não tem prazo também, passem a ter vidro made in USA, né? E aí no evento da Casa Branca, tava lá o Trump junto com o Tim Cook e 2 cavaletes cheios de números e vários zeros, e o Howard Lutnick, para não falar o nome errado dele, e eu esqueci quem que estava na esquerda dele. Enfim, estavam ali os 4 para falar e promover a Apple como a empresa exemplo para as outras empresas seguirem se elas quiserem ficar bem ali com o governo Trump. Teve aquela parte patética do Tim Cook dar o presente lá e dar parabéns e agradecer o Trump por estar recebendo um presente, que era um vidro feito nos Estados Unidos, circular, com o logo da Apple e Trump e American Manufacturing Program, autógrafo do Tim Cook, isso embaixo de uma base de ouro, 24 quilates, um pedaço veio do Kentucky, outro pedaço veio de Utah, aquela coisa toda. E aí foi esse anúncio de 100 bilhões a mais, né? Uma coisa que de cara eu observei, como a coisa, o teatro de, quando a Apple anunciou, ela confirmou, na verdade, o plano que ela já tinha desde a presidência passada, de investir esses 500 bilhões de dólares. E ela publicou um press release lá no começo do ano, só falando, gente, vai ter aqui 500 bilhões, etc. Ela fez muito mais fanfarra com esses 100 bilhões novos do que com os 500 bilhões, porque o objetivo é o teatro mais do que qualquer outra coisa, né? E aí teve primeiro as críticas a gente ouviu nesses últimos dias, ao Tim Cook por estar fazendo isso, tá lá fazendo o papel, né, dele ali junto com o governo Trump, agradecendo no discurso dele, presidente, você tem sido um grande líder e o que está aqui promovendo só existe por sua causa, etc, etc. E depois a parte do presente que não era nem parte do acordo, isso foi uma coisa espontânea da Apple e ele ali dando também o presente, etc. Junto disso, a Apple recebeu isenção de um imposto que o Trump falou na hora, então eu vou anunciar aqui agora, a gente nem conversou sobre isso, mas eu tenho aqui um imposto de tipo uns 100%, vai ser uns 100% mais ou menos, tá? De imposto de chip, exceto para empresas que resolverem se comprometer a investir na estrutura dos Estados Unidos. Tem que investir, tem que construir coisas. Assim, não precisa construir, tem que anunciar que vai construir. Mas se não construir, aí não tem isenção. Aquela salada de palavras de sempre. E esse foi o cenário macro desse evento, né? E aí, claro, muitas críticas em cima do Cook por ter ido lá e elogiado e dado presente, etc, etc, que no fim das contas acaba sendo meio o papel dele, por mais ridículo que seja, né? Mas pra você, Felipe, como é que foi? Como você viu a situação? Essa cena do Cook fazendo o unboxing ali do presente do Trump montando, dá pra ver que ele tá meio nervoso, né? Ele tremendo assim a mão. Tremendo. Eu vi muitas pessoas observando isso. Pra mim entrou no top 10 piores momentos da Apple dos últimos anos, assim, tipo, que pataquada. Eu entendo o que ele está fazendo, é o que a gente sempre fala aqui na Fonte. A gente entende que ele tá brigando pra não ser tarifado, né? O que toda empresa quer no momento é não ser tarifada. Mas chegou num ponto que é tão patético que... Ai, foi uma cena triste de assistir. Dito isso, agora pegando ali, né, falando da notícia, dos números, é muito curioso, porque também entra em algo que a gente já falou aqui, que você acabou de lembrar. Esse investimento de 500 bilhões já tinha sido anunciado, não era uma coisa nova. Mas aí a Apple pega,
mais um investimentozinho, junta com isso e chega ao vivo, né, na frente do Trump e fala, olha só como estamos investindo 600 bilhões de dólares, obrigado, presidente Trump, você é incrível, maravilhoso, por favor, não tarife a gente. E aí, é meio que assim que as coisas estão funcionando lá ultimamente, né, tem que ficar bajulando o Trump, daí ele desiste de tarifar, daí mês que vem ele fala que inventou uma nova tarifa, e aí todo mundo tem que ir lá e bajular o Trump de novo pra ele não tarifar, e é assim que as coisas têm funcionado lá nos Estados Unidos. É até sobre essa questão do vidro mesmo, que eu vi que o Gurman postou um tweet, eu fui atrás, realmente, tem um press release de 2021 da Apple, em que ela fala que ela já ia fazer todos os vidros de iPhone nos Estados Unidos. Aí você fica tipo, tá, então não fez ainda? Ou fez, mas vai fazer mais? O que mudou aqui, né? Pelo que eu vi, que realmente a novidade mesmo é que agora o vidro do Apple Watch também entra nesse bolo. Mas iPhone, supostamente, o vidro já vinha dos Estados Unidos. Então é realmente muito engraçado como é tudo um teatro, né? A Apple já pegou coisas que já estavam nos planos dela com ou sem Trump, e aí ela faz um teatro em cima disso, um press release, e aí tem no press release fotos das fábricas lá nos Estados Unidos, com a bandeira dos Estados Unidos, aí o Tim Cook vai, leva um presente pro Trump. É um teatro, entendeu? E aí tem gente que, incluindo o Trump, que por enquanto tá caindo do teatro. Olha como, né, o Trump está trazendo os empregos para os Estados Unidos. Gente, isso tudo já estava planejado. Eu sinto em contar para vocês que boa parte disso já estava no roadmap da Apple há um bom tempo. Uhum. E assim, dá pra ver nesse vídeo, né? Todo mundo ali sabe exatamente o que tá acontecendo. O Tim Cook sabe que ele tá passando vergonha, o Trump sabe que isso é um teatro, mas no saldo, a conta pra ele assim, isso é bom pra mim. Então pronto. E tem o teste de lealdade, né? Quero ver se você vem aqui se colocar nessa posição por minha causa. Se você vier, aí vai ficar tudo bem pra você, né? E ele falou... Teve a própria TSMC também. Vai investir 160 bilhões, uma coisa assim. Já tinham falado... Eles tinham já feito... Mesma coisa. Tinha feito o compromisso. Aí eles lembraram a administração atual que fizeram o compromisso. Aí pronto. Eles estão também isentos da tarifa. Até... O que você falou é muito verdade, né? Até daqui a uma semana, ele resolveu espremer mais alguma coisa das empresas, inventar um problema para elas se dobrarem... Aí ele falar que não vai ter e elas agradecerem ele por ter livrado do problema que ele inventou para elas para receber alguma coisa, né? Então é isso, só repetindo essa fórmula que certamente... Pensa daqui, cara, a gente tá no quê? No 7º mês do governo dele, né? Que entrou no meio de janeiro, né? Tem basicamente mais 3 anos e meio. Você acha que vai ficar tudo bem por 3 anos e meio? Agora pronto, agora isso está resolvido. Claro que não, daqui a 6 meses, se quiser mais alguma outra coisa... Então a gente vai ver isso repetido múltiplas vezes, né? Mas do lado do Cook, por mais ridículo que seja, ele está fazendo exatamente o que ele precisa fazer para proteger a empresa, então ele vai fazer. É óbvio que ele vai fazer isso, né? O lance o DOT lá de 100 milhões de dólares que ele deu lá no começo, e vai acrescentando e acumulando a essa lista. Aí você vê, na mesma semana que ele faz isso, aí publica o wallpaper dos Dreamers, do não sei o que. Então tem coisas que dá pra equilibrar, né? Pô, tô te dando aqui, deixa eu publicar o wallpaper dos Dreamers e não vem encher meu saco com isso, porque vai bater com DI e blá 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 blá. Então é tudo meio misturado, né? Mas, no fim das contas, aconteceu o quê? Em 2 dias a Apple valorizou 10%, isso dá uns 300 bilhões de dólares, que já é metade do investimento que ele ia fazer de qualquer forma. Então essa conta fecha muito bem, né? Sorte de quem investiu na Apple nessa última semana e não pegou o marasmo dos últimos 3 meses, depois da queda de abril, por conta das tarifas, veja só, né? A ação dela tava assim, sobe 1, cai 2, sobe 2, cai 1, meio, 0. O relatório financeiro não deu nada, né? Ela subiu no pós-pregão, mas logo depois já saiu alguma notícia do Trump e pronto, derrubou o mercado inteiro 2, 3%, acho que era de tarifas, inclusive, né? Então ele fez o que ele precisa fazer, ele vai continuar fazendo isso, e se ele precisa passar vergonha para fazer isso, ele vai seguir passando vergonha, porque quer saber... É tanta notícia que até o Cook sabe que, tirando a gente que vai lembrar disso, pro grande público, já saiu, já tem algum outro absurdo nas notícias que fez os absurdos semana passada serem esquecidos. Então, no longo prazo, não vai ter importado o quanto vergonha ele passe e ele vai ter deixado a Apple na posição que ele precisa para continuar valendo o que ela vale, né? Agora, do programa mesmo, teve uma observação do Gruber que eu achei interessante, né? Por mais que seja ridículo tudo isso, pelo menos o que a Apple está fazendo são coisas que de fato são do interesse de negócio dela, né? Não é um acordo inventado do nada.
Tanto que o que confirma isso é que são tudo coisa que ela tinha anunciado já, né? Ela só dá um verniz novo, bota um papel novo de embrulho e finge que é novidade, né? Mas é tudo que, de um jeito ou de outro, faz com que o negócio dela fique melhor posicionado. E aí, ok, né? Se tem que botar uma maquiagem, como é que ele chama lá? O batom no porco, bota o batom no porco. Enfeita o porco, ainda é um porco. Tudo bem, mas é o que precisa fazer. Né? Só é... Ai, que gastura. Pois é, e é curioso também, porque depois teve ali, né, ali na Casa Branca mesmo, o pessoal, os jornalistas fizeram perguntas pro Cook, alguém perguntou, tá, mas você tá anunciando aí, vai fazer o vidro, vai fazer o chip, quando que vai fazer o iPhone todo nos Estados Unidos? Então, veja bem, primeiro uma coisa, depois outra, aí até o Trump entrou pra responder junto, não, ó, ele tá fazendo, tá, no tempo dele, ele um dia vai fazer, a gente sabe que não vai, mas, nesses, igual você falou, né, são só 6, 7 meses de mais 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, o Tim Cook vai ter que contar muita história pra, né, ir levando até, pra conseguir manter essa isenção aí. Então é sempre assim, né, mas vai fabricar o iPhone todo? Já bem, é a meta, né, não diz pra quando. E pro Trump, ele sabe que sempre que ele precisar de alguma coisinha, ele pode apertar a Apple que ela vai dar. Né? E aí ele bota num palco isso pra anunciar e mostrar como ele está fazendo as coisas acontecerem. Então, o Tim Cook vai seguir sendo sei lá, não sei nem como classificar isso, mas o exemplo, né, da empresa, que, enfim, né. Agora teve junto disso também, me ajuda a fazer sentido, que a Apple falou que dos acordos todos que ela fez e de investimentos, etc., que fazem parte desse programa, tem um com a Samsung, que ela disse que vai fazer um chip com a Samsung, eu tô ganhando tempo aqui para abrir a matéria, para fazer uma tecnologia que é inédita trazer para os Estados Unidos primeiro, vai ser o primeiro país do mundo que vai ter essa tecnologia, como fazer, para fornecer chips que vão otimizar energia e desempenho de produtos da Apple, incluindo aparelhos, os iPhones, que forem mandados para o mundo inteiro. Então é um chip que vai fazer parte do iPhone, que vai otimizar power e performance, né? Energia e desempenho. Aí saiu a notícia de que a Samsung vai fazer um chip do sensor da câmera. E tá todo mundo falando, ok, faz sentido. O olho falou, não faz o menor sentido. Como é que o chip da câmera que vai melhorar bateria e otimizar desempenho? Eu até falo na matéria que eu escrevi sobre isso, tudo bem, é um press release feito pro grande líder. Dá pra dobrar a verdade, porque não precisa fazer sentido, não precisa ser verdade, só precisa fazer o cara ficar bem. Então, ok. Mas eu não entendi como. O que o chip do sensor fotográfico tem a ver com desempenho e bateria do iPhone? Eu também fiquei meio confuso com isso, porque assim, o que se sabe é que realmente, né, tem essa relação ali com câmera, que a Samsung supostamente forneceria os sensores de câmeras futuras do iPhone, mas a relação disso com bateria, eu não sei o quão otimizável em termos de performance e bateria é um sensor de câmera, né? É meio estranho pensar nisso. Então, talvez tenha alguma coisa aí que não contaram pra gente. Talvez, quem sabe, a Apple tenha planos de buscar uma outra parceira além da TSMC, que hoje é a TSMC que faz tudo da Apple em questão dos chips Apple Silicon. Então, quem sabe a Apple tá indo atrás de mais alguém para atender a demanda, talvez, pode ser até não necessariamente para os iPhones, mas para algum produto específico que vem aí. A gente sabe que a Apple tem Apple Watch, tem HomePod que usa chip da Apple, então ela pode buscar uma outra parceira para atender as necessidades para um produto específico, mas ficou bem ambíguo mesmo, né? Porque câmera, performance, eu também fiquei confuso, né, com esse press release. Porque as coisas de resto que a Samsung faz, tem a parte do display, né? Poderia ser um chip de display que gaste menos energia, RAM também, não sei. Sim. Mas a parte da câmera, eu procurei sobre essa fábrica específica dela. É uma fábrica meio nova também, pelo que parece. E ela não, até agora não é especializada especificamente em nada de produção. Foi bem confuso. Tentei fazer um trabalho investigativo aqui e cheguei à conclusão nenhuma. Mas acho que esse é o ponto, né? Exato. Enfim, tudo bem. Acho que do evento de anúncio teve muito anúncio, com muita parceria, muita empresa. Curiosíssimo que uma empresa que não chegou nem perto desse anúncio foi a Intel, né? E tinha saído, cara, coitado do Jeff Poole, né? Ele fez aquele relatório, não, nosso alvo aqui para a ação da Intel, compre,
vai bater em $81, está em 20 e poucos. Aí no dia seguinte saiu o relatório fiscal da Intel, caiu 10, 15% lá, quando caiu um monte. Aí nessa última semana o Trump falou que o CEO da Intel tem que ser demitido porque ele tem relação com a China. Até hoje, na segunda-feira, hoje vai ter uma reunião entre os dois lá, né? E a Intel caiu mais ainda. E a Intel tinha mesmo, né, esse lance do interesse da Apple pela fabricação de um chip específico. Sumiu esse papo e nem aí a Intel entrou. Né? A Intel perdeu no governo Biden, inclusive, um benefício que ia ser de 600, 800 bilhões, uma coisa absurda, assim, porque ela própria não entregou coisa que ela precisava entregar para conseguir receber esse benefício. Então, coitada, né? Mas não teve Intel nesse anúncio, não. Achei que ia sobrar alguma coisinha para ela aí, uns tostõezinhos desses 600 bilhões. Não cai nada, coitado. Pois é, perdeu tudo. Pois é, né? Tudo bem, agora pintaram algumas notícias nesse último fim de semana na mão do Gurman. Foi uma requentada, mas assim, ele trouxe de novo à tona um assunto envolvendo a Siri, aí ela vai falar de novo, né? Um assunto envolvendo a carangueja e também, não acendeu, progresso. A parte de IA e etc. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para comprar capinha para o seu telefone novo ou antigo, tanto faz, não precisa ser só iPhone, tem os da Samsung também, película, fone de ouvido, eles têm todos os tipos, tem os com fio tradicional mesmo, né? Tem os earbuds, que são só os Bluetooth ali sem fio nenhum, tem o fone de ouvido Bluetooth, que é só o fio que conecta um ao outro, headphone, coco grandão mesmo, carregador tem Lightning, tem micro USB, tem USB-C, tem por indução, tem tanto para iPhone quanto para Android, tem o portátil, a bateriazinha, né? O carregador de carro também, o de tomada turbo, tem o kit com um monte de coisa, magnético que não é magnético, cabo também de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho, com acabamentos diferentes, o trançado mais resistente, né? Se você não precisa de tanta resistência, o normal também, acessório para notebook, tem braçadeira de corrida, adaptador, tem de tudo quanto é tipo também, com várias entradas, várias saídas. Se precisa de internet, não precisa. Faz o seguinte, vai em gorillashield.com.br ou passa aqui na descrição para cair já com o cupom aplicado, mas se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com descontos que estão sempre rolando lá no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, vamos lá, né? Tem já faz um belo de um tempo os App Intents, e aí viraram para não acender ela aqui, os Carangueja Intents, que foram, ou era um e virou outro, enfim, né? É um jeito que a Apple tem ali, substrato do sistema, para expor para o sistema algumas funções que existem dentro do aplicativo. E aí isso tinha, por exemplo, né? Só um exemplo assim, o Overcast podia expor para Carangueja se eu cadastrar aqui uma palavra-chave qualquer, um comando, pular um capítulo de podcast. Aí eu fazia isso, quando eu falar carangueja, pular capítulo, você já sabe que é no Overcast, eu vou estar escutando alguma coisa, você pula o capítulo. Um exemplo, tem de qualquer tipo de aplicativo, pedir carro de Uber, esse tipo de coisa. E aí isso ficou meio quieto nos últimos anos, porque isso até foi adotado pelos desenvolvedores, mas não foi uma coisa que mudou a relação das pessoas com os aplicativos, com a carangueja, ficou meio sob o radar, né? Quando veio todo o papo de IAs que entendem comandos melhor para a linguagem natural, né, começou a fazer ainda mais falta você poder pedir para a carangueja fazer alguma coisa e ela cumprir dentro do aplicativo. Isso é uma coisa que a gente passou a ver, não só, e também em menor grau, tá? Mas não só nos aplicativos de Android, mas principalmente quando passou a dar para conectar os ChatGPT, os Claude da vida com plataformas mesmo. Uma coisa que ainda envolve o pessoal saber mais ou menos o que está fazendo ali, ainda não é tão transparente assim. Agora está começando, né? Pintou na semana passada o anúncio do GPT-5. Você vai poder conectar o seu Gmail aqui e direto pelo ChatGPT vai dar para pedir para fazer alguma coisa, pegar uma informação que está no seu e-mail e usar isso, e o Google Calendário também, o Contatos, juntar tudo. Está começando a aparecer, né? E o Gurman falou que a Apple vem trabalhando com alguns aplicativos e com base nesse lance dos intents, para poder expor de um jeito mais fácil, que não envolva muito trabalho nem de desenvolvedores e nem das pessoas, um jeito de fazer a Siri, com mais linguagem natural, interagir com os aplicativos. Não é 100% novo, mas aparentemente é um jeito que, para cobrir a falta dessa Siri, dessa carangueja reformulada, com o substrato de IA, etc., que a Apple vem fazendo. E eu achei interessante trabalhando com alguns aplicativos específicos,
Não sei se é para eles serem um exemplo e todo mundo ver meio que o mapa da mina, mas para isso vir meio rápido, né? Finalmente. Pela lista ali que o German falou que são os apps que eles estão testando, me parecem apps bem populares que provavelmente são os que as pessoas mais usam ao redor do mundo. Ele tem Uber, Threads, isso me surpreendeu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp, basicamente apps da Meta, Google, né, e Amazon, e a Temu também, que é uma loja chinesa aí famosa. Então, apps bem populares, acredito que a Apple gostaria de usá-los como exemplo para quando esse recurso estiver disponível. Porque se a gente voltar, é muito curioso esse negócio de app intents, de caranguejo, porque acho que foi no iOS 10, se eu não me engano, que eles lançaram pela primeira vez a possibilidade de aplicativos de terceiros integrarem com a carangueja. E eram esses exemplos, né? Você conseguia mandar mensagem, né, o WhatsApp mesmo era compatível, você falava, mandar uma mensagem no WhatsApp, ele já mandava. Uber tinha integração com a carangueja, eu lembro de pedir Uber com a carangueja e tinha ali a interfacezinha. Então, acredito que a Apple quer, né, que esses aplicativos populares funcionem com essa integração, justamente para ela mostrar que o recurso é bacana, que tem essa interação. Por baixo dos panos, olhando ali nos códigos de cada beta, dá para ver que a Apple segue adicionando suporte a mais app intents para vários dos apps nativos. Então eu consigo ver ali nos códigos os app intents que suportam, e cada beta sempre ela está colocando mais. Então é meio que também confirmando isso, que eles estão investindo nos app intents para quando virar a chavinha e ligar a carangueja nova, ela vai conseguir controlar ali várias funções de aplicativos dentro da câmera, por exemplo. Eu vi que no último beta eles adicionaram vários relacionados à câmera para diminuir o brilho, muda a exposição. Supostamente vai suportar esse tipo de coisa quando a nova carangueja estiver disponível. O Garama falou também que a Apple chegou a testar isso até com alguns jogos, mas que ao mesmo tempo eles devem desligar essa função para alguns apps específicos, né? Apps de banco, por exemplo, que daí tem, né, não só a questão de informações sensíveis, mas imagina a carangueja entende um comando errado e ela faz um pix por você. Aí não seria muito legal. Então, então aparentemente, para algumas categorias, a Apple deve desligar esse recurso. Mas é interessante ver que eles continuam se esforçando para entregar alguma coisa, né, de carangueja, e pelo menos no que disse ali o Gurman, continua com o plano on track para ser no iOS 26.4, que deve ser a atualização que vai sair em março, abril do ano que vem. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver isso em ação, mas que bom saber que internamente o pessoal está bem preocupado em fazer isso funcionar, né? Porque no ano passado a gente já viu que não rolou. E principalmente, eu acho, o jeito bom, trabalhar com devs é ótimo, né? Você já tem contato direto ali, eu imagino que a Meta já tem acesso a isso de qualquer forma, mas facilita a adoção ao invés de falar assim, gente, tá aqui, adotem uma coisa que os consumidores ainda não estão usando muito, os apps acabam não usando, aí vira aquele problema de ninguém usa porque ninguém usa, né? Ninguém faz o que ninguém faz. Então ela tentando promover isso, e melhor, tentando promover isso descolado dessa ideia de que a hora que vier a carangueja com IA, aí vai resolver tudo. Não, e se não vier, você vai deixar seguir estagnando? Então, eu achei, não é uma novidade, mas achei uma boa notícia, sabe assim? Pelo menos que ela vem trabalhando isso ativamente já com devs para poder preparar, vindo ou não, essa carangueja mais reformulada. Acho que o caminho certo é esse, isso eu gostei, tá? Agora, para finalizar o episódio, algumas notícias sobre hardware. Primeiro, sobre o evento do iPhone, que eu acho que a essa altura é seguro dizer que estamos há um mês ou menos de um mês, né? Pintou aí um vazamento dizendo que é no dia 9 de setembro que a gente pode esperar esse evento. E se for no dia 9, quando que vem convite? Segundo esse rumor, no dia 9 deve rolar aí o evento. Eu acho que veio de um documento de uma operadora. Geralmente as operadoras recebem ali com antecedência quando que vai ser o evento para elas já poderem lançar as páginas de divulgação. A essa altura a Apple já está preparando todo o marketing dela para lançar aí os novos iPhones. Geralmente os convites vêm 2 semanas antes da data.
Agora, como os eventos são virtuais, né, eles acabam às vezes anunciando uma semana antes, mas geralmente 2. Então, se estamos falando aí de 9 de setembro, dá para esperar convites ali a partir da dia 25 ou 26 de agosto, ou seja, na última semana do mês, pode ser que a Apple já confirme o evento de setembro. E aí a gente já sabe, né? Se o evento mesmo rolar no dia 9, provavelmente dia 12 começa a pré-venda, dia 19 as vendas oficiais e nesse meio tempo o lançamento oficial do iOS 26. Tá cada vez mais próximo, né, Marcos? Depois de tanto rumor, tanta falação sobre esses novos iPhones, tá vindo aí. Falar que eu não aguento mais humor de iPhone. Pois é. E é toda vez o mesmo rumor, né? Tipo, olha como a câmera vai ser enorme. Tipo, já sei. Tá aqui a milésima foto vazada da mesma coisa, mas tem que ver a notícia, né? Então é isso, né? Se o evento for dia 9, eu também chuto 25, 26, 27, o anúncio o anúncio do evento, né? Barra convite para imprensa e coisa assim. E sobre esses iPhones novos, veio um rumor, aí a primeira coisa que eu olhei, falei, nossa, não. Aí começou a fazer mais sentido, tá? De que vai ter um aumento pequeno no preço dos iPhones em troca de um aumento do armazenamento, que eles devem começar com 256 GB de espaço, o que eu tenho certeza que para uma porcentagem não insignificante de quem utiliza é muito, é absurdamente bastante. Aí eu lembro que essas pessoas vão ter que fazer backup. Elas vão começar a gerar um monte de arquivo que elas não sabem exatamente nem porquê, de onde que tá vindo e foto, etc. É o quê? Assinatura de iCloud. Mas você acredita que os iPhones vão começar com 256 de espaço? E em paralelo a isso, tem necessidade hoje em dia? Sim, se começar com 5 GB, óbvio que não, mas 256 eu achei meio bastante, sabe? Eu acho que pro Pro faz muito sentido. Pro acho que muitas pessoas vivem bem com 128, mas quando você pensa num iPhone que filma em ProRes, não que todo mundo use isso, mas presume-se que o iPhone Pro você está comprando para usar mais coisas. Então, acho que é interessante começar com 256. E aí volta no que eu até falei no iPhone passado, que a Apple sempre encontra artimanhas para aumentar o preço e tentar justificar isso. E ela já fez isso com o Pro Max, na verdade só falta ela fazer isso com os outros. Porque o Pro Max era isso, ela não falou que ela aumentou o preço, mas o Pro Max agora só tem a partir do 256. Você não consegue comprar ele mais com 128 desde o 16. Só tem o Pro normal. Eu acho que o que vai acontecer é isso, todos eles vão passar uma escadinha para cima, e aí o preço começa mais alto, só que ela não vai falar que ela aumenta, ela vai falar, não, agora começa com a versão de 256, mas o preço é o mesmo de antes, tá, galera? Comprem, sendo que para ela o aumento custou $10, né? Um SSD maior para ela, e aí ela coloca $100 para cima. Então, eu acho bem provável disso acontecer. Acho que até, por mais que nem todo mundo use, se a gente pegar ali indústria como parâmetro, né, Samsung mesmo, os aparelhos dela já começam, né, pelo menos os mais caros, né, o Ultra, os dobráveis, eles começam em 256. Então, acho que seria uma boa começar já em 256, pelo menos na linha Pro. Vamos ver se nos outros ela vai fazer isso também, né? Mas fico pensando aí também se o aumento vai ser $50. É que eu vi que alguém comentou que poderia ter um aumento de $50, né? Ou se vai ser $100, mas acho que essa altura já tá bem... Todo mundo esperando um aumento, né? Só esperando mesmo para ver como que vai ser, mas alguma coisa deve mudar ali em relação a preços e modelos oferecidos. Sempre que aparece essa história, acaba sendo... Uma parte dela acaba sendo verdade. Então vai ter mesmo algum tipo de ajuste de preço, nem que seja na linha inteira, no pedaço da linha, isso vai bater mesmo em armazenamento, esse tipo de coisa, né? Agora, indo pra Mac agora, pintaram 2 notícias. Uma foi, acho que foi no fim de semana com o Gurman, e uma outra que apareceu hoje. Eu vou até colocar na pauta aqui agora pro Felipe também, mas, quer dizer, o Felipe certamente já viu, né? Mas pra gente poder ter acesso aqui ao mesmo dado, ao mesmo tempo falar sobre isso. A primeira foi que a reformulação do MacBook Pro com OLED, que já faz uns 10 anos que tá para chegar, né? Ela deve chegar agora basicamente, o prazo foi estendido de novo, né? O prazo, a Apple não deu, vazamento, até ela anunciar, não está atrasado. O ponto é, agora é entre o fim de 2026 e o começo de 2027. E eu não sei você, Felipe, mas não é exatamente uma coisa que faz muita falta no MacBook Pro. Uma tela OLED, eu sei que você usa um monitor externo, então não faz falta mesmo para você,
Mas, não sei, se fizesse falta já tinha no produto, né? Uma coisa que 10 anos depois ainda tá atrasando para chegar, quer dizer que não é exatamente uma prioridade, né? Mas imagino que isso venha com outros tipos de melhorias internas ou externas. Então, para quem estiver, né, na dúvida, compra ou agora não, compra. Porque, ou não, vírgula, compra, né, não compra. Porque se for ficar esperando o produto ideal ser lançado, ele não vai ser lançado nunca. Mas tá aí. OLED talvez agora só daqui a 1 ano e meio. Exatamente. Para quem estava com expectativa de que já chegaria em breve, deve demorar mais um pouquinho. Até o cronograma tá meio curioso, né? Porque para os próximos, para a linha M5, se eu não me engano, o Gaiman também falou, pode ser que chegue no final desse ano, pode ser que chegue no começo do ano que vem. As previsões do Gurman são ótimas. Assim, a Apple deve lançar um M5 e depois deve ter um M6, hein? Tipo, quem diria? Mas é isso, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho pro MacBook Pro OLED, não vai ser já nessa próxima geração, acho que isso é a informação principal, não vai ser na linha M5. Quando? Pode ser 2026, 2027, mas não vai ser na linha M5. Então, se você quer um MacBook novo, pode ser que, né, sei lá, se você quer um redesenho, se é realmente isso que você se importa, daí você espera um pouquinho. Acho que para quem tem os mais recentes, eu diria, até eu que estou no M2 Pro, eu me cocei um pouquinho pelo M4, mas falei, vou esperar um modelo redesenhado, né, porque o meu tá ótimo por enquanto, seria mais faniquito mesmo trocar por trocar. Mas sobre você falou, né, do OLED, se faz diferença. Eu até acredito que faça, mas é isso, também não. Não é como se a tela atual fosse ruim, né? E mesmo a tela atual sendo muito boa, o Studio Display é LCD 60 Hz e eu uso ele todo dia e tá ótimo pro meu trabalho, assim. Então, quando eu abro a tela do Mac, eu falo, nossa, realmente a tela é mais brilhante, tem um preto mais bacana, tem 120 Hz. Mas aí eu fecho o Mac e vou pro Studio Display e 5 minutos depois já não faz mais falta. Então também, se tiver que bacana, se não tiver também sigo usando o atual. Mas quando eu penso sobre esse MacBook Pro com OLED, eu penso mais no design dele, né? Porque tem rumores de que ele vai ser redesenhado de alguma forma. E pode ser que ele, né, não sei se vai ficar mais fino, se vai... O que eles vão mudar? Se vão tirar o notch, né? Se de repente com a tela OLED ele ganha uma Dynamic Island, vai saber, né? Dynamic Island no Mac, pode ser que venha alguma coisa assim. Mas é isso, o jeito é esperar mesmo, porque baseado no que o Gurman disse, a linha M5 ainda deve chegar ali com a mesma carinha que a gente já conhece, a mesma tela que a gente já conhece, vai ser mais um spec bump até chegar nessa próxima geração que vai trazer mudanças mais significativas. E da outra ponta do mercado, passando do Pro para um basicão, aparentemente, isso foi hoje de acordo com o DigiTimes, o que a Apple deve fazer é lançar um MacBook. A gente pode dizer se eles só falaram se é um MacBook ou se é o nome dele é o MacBook sem nenhum outro diferenciador, de $600, quer dizer, 599, né, que parece bem mais barato do que 600, né, para tentar aumentar o footprint dela no segmento de laptops. Aí vem imediatamente na cabeça, o rumor daquele Mac com chip A18, que não é exatamente o M, apesar de que tudo é a mesma coisa, depende de como é que a pessoa decide dar o nome. Tá tomando forma esse rumor, né? Que pintou faz o quê? Um mês, mais ou menos. Exatamente. Primeiro, a gente já escutou que a Apple tá testando internamente um MacBook com chip A18, e agora o DigiTimes falando que a Apple tá preparando um MacBook de $599, que é bem abaixo, né? Hoje o MacBook Air começa em 1.000, então é quase metade do preço do que ela cobra hoje no MacBook Air, então realmente começa a fazer sentido, né? A ideia de um MacBook mais baratinho, até comentamos aqui na fonte semana passada que o Tim Cook falou que a Apple vai ficar mais agressiva com o mercado de entrada em mercados emergentes, então acho que para esse mercado faz extremamente sentido para esse mercado ter um MacBook mais barato, porque o Mac Mini hoje ele, né, é o Mac de entrada, mas isso, ele não tem tela, ele não tem mouse, você tem que montar o seu setup ali. Agora, se você quer um MacBook, daí o preço já vai um pouquinho mais para cima. Eu acho o 599 muito otimista, por mais que tenha um chip A18, sei lá, nem iPad, né? Se você pegar os iPads mais caros, nem iPad custa isso.
Eu chuto que esse preço poderia ser o preço para mercado educacional, né? Que a Apple tem o preço, principalmente no MacBook Air. Sempre quando tem keynote, ela fala, ó, custa 999, mas para estudante custa 700, 800. Então, eu chuto que esse poderia ser o preço para estudantes, mas que esse Mac deve custar aí seus $700 pro grande público. Ainda assim, né, $300 a menos do que um MacBook Air. Eu fico curioso, justamente porque a gente sabe que os chips da Apple evoluíram bastante. Até também já comentamos aqui, o A18, se você pegar lá os benchmarks dele, é equivalente ao M1. E o M1 tá aí super bem até hoje. Muita gente ainda tem Mac M1. Então, ter um Mac com um chip bacana para tarefas do dia a dia que custe, né, entre seus $600, $700, com certeza vai ter, primeiro, um apelo muito grande entre estudantes lá fora e para pessoas, né, em mercados emergentes como o Brasil, pode ser a porta de entrada para um primeiro Mac. Tô curioso para ver. Provavelmente não seria um Mac que eu compraria, mas tô com cada vez mais interesse nesse rumor. Eu acho curioso como numa escala não infinita de tempo, mas ao longo do tempo é repetido, né? Você tem um modelo base, aí ele vai aumentando de preço, base fica cara, e inventa uma categoria nova do modelo pequenininho. Esse de $600, certeza que daqui a 5, 6 anos, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, aí inventa um mais barato de novo. O contra-argumento é que a Apple tende a manter o preço, tipo, básico, né? O quanto doía para os americanos comprarem um Mac há 10 anos é mais ou menos o quanto dói hoje em dia. São pequenos ajustes e pronto, né? Mas, ao mesmo tempo, iPhone é a mesma coisa, né? Vai subindo, subindo, subindo e tem que inventar um iPhone 16e para ser o iPhone SE novo para tentar pegar o pessoal que é mais sensível ao preço, que mesmo lá fora essas pessoas existem, né? Não é só no Brasil que a coisa fica meio cara e fora do alcance, né? Desproporcional. Então, eu gosto do rumor desse Mac, da ideia desse Mac. Vamos ver na prática o quão capaz ele vai ser de recursos e de funcionalidades, mas conceitualmente eu vou falar que bom, né, que eles estão pensando também em expandir, não expandir para baixo, mas eu para entender, né, tentar aumentar a presença deles na área do mercado que está sendo dominada por Lenovo, por HP, que é um público que é mais sensível ao preço, que se você vende um Mac, vai ser uma excelente porta de entrada para daqui a pouco a pessoa resolver comprar um iPhone, comprar um reloginho, comprar os AirPods, e aí pronto, né? Então, eu gosto desse rumor, não da parte estratégica, né? Mas do fato de que vai existir, aparentemente, um Mac mais barato ainda do que o Air. Vamos ver se o desempenho acompanha essa alegria toda. Ah, com certeza. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/164 ou dá mais pedra nas notas do episódio. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações e principalmente que recomendam a fonte para mais gente que gosta da Apple poder chegar por aqui, se informar segundas-feiras o que está acontecendo. E claro, você, Felipe, por semana após semana, seguir ajudando todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está rolando em Cupertino. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Transferência e Área de Trabalho, apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês me encontram com textos do 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.